Ô Grace, eu queria que você falasse da sua jornada. Como que você chegou em São Paulo e como que rolou a proposta do Tessa pra gente. Tá, não. É o seguinte, bom, eu fiz artes cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E, na verdade, eu sempre falo isso, eu queria ser antropóloga, queria trabalhar com comunidades indígenas. Esse era o meu sonho e ainda é um sonho muito grande que eu tenho, mas aí eu fui fazer vestibular para sociologia, depois antropologia e tal, e aí me disseram que tinha uma segunda opção de curso, que tinha nota e tal, e eu não tinha o menor preparo para vestibular. Eu terminei o segundo grau e fui, eu sou de Rio Grande, né, no Rio Grande do Sul, terminei o segundo grau e fui me inscrever no vestibular em Porto Alegre, eu queria fazer sociologia e tal. Aí me disseram que tinha essa segunda opção e eu fui, então, fiquei vendo os cursos, assim, eu falei, o que eu vou botar? Bota teatro, deve ser um pessoal muito louco. E aí eu acabei passando para teatro, e ali se descortinou num universo muito fascinante, assim, onde eu podia levar ao palco coisas que eu pensava. Na verdade, eu não tinha essa perspectiva quando eu entrei. Mas foi uma coisa muito interessante, porque eu já fazia uns teatrinhos lá na escola, quando na minha cidade tinha sido presidente do Grêmio Estudantil, promovi um festival de arte e tal. Eu sempre gostei, desde que eu me conheço por gente, de juntar pessoas para pensar, para ver o que elas estão pensando em conjunto, né? Eu acho que é de galera que a gente enfia o pé na porta, sempre achei isso. Eu sou a hippie, acho que porque eu venho de uma família muito grande, são 6 irmãos, pai, mãe, muitos amigos e tal. Eu acredito numa coisa coletiva do bem, sabe? Tribo, né? Então acabei fazendo artes cênicas e ali eu fui descobrindo coisas maravilhosas, toda coisa da história do teatro e tal. E, enfim, e aí eu, fazendo as aulas, eu fui assistida pelo pessoal que estava se formando já na faculdade, quando eu ainda era caloura. Eles me convidaram para fazer a peça deles de formatura e dali, desse dia em diante, comecei a ser convidada para várias coisas. Fiz um espetáculo em Porto Alegre que ganhou todos os prêmios esse ano, junto com uma galera. Chamava-se O Acre Vai à Rússia, Zap, Luxúria 75%, que era um espetáculo do Elcio Rossini e da Kátia Prats, dois artistas que me influenciaram muito. Enfim, aí esse espetáculo ganhou todos os prêmios e foi visto pelo Caio Fernando Abreu, que estava passando em Porto Alegre, que nós acabamos ficando super amigos e o Caio me convidou para vir para São Paulo. Eu cheguei aqui, comecei a trabalhar, fazia cursos de dia, cheguei em São Paulo, fazia cursos de dia, trabalhava à noite de garçonete para poder pagar os meus cursos. E aí chegou uma hora que estava me faltando palco e aí eu comecei a ir trabalhar de personagem. E aí os bares que eu trabalhava começaram a ficar cheios. E aí outros bares começaram a me convidar para eu ir fazer coisas de personagem e tal. Então, assim, comecei a inventar cenas onde para fazer em lugares que não eram teatros tradicionais. Então, assim, eu acabei desenvolvendo uma linguagem. Então, me apresentei muito em Madame Satã, me apresentei muito em Aruanta, muito em vernissagem, muito em show de rock and roll e tal. Nos anos 80 tinha muitos espaços alternativos em bares. Então, assim, eu acabei desenvolvendo uma linguagem que é uma linguagem para pegar as pessoas que não foram exatamente te ver. Então, tu tem que ser rápido, rasteiro, visualmente impactante e tem que dar teu recado rápido e beijo, tchau. E isso com performance, né? Assim, na época chamava-se, o que eu fazia performance, chamavam happening. Eu não sei o que eu fazia, eu ia lá e fazia. Esse negócio de ficar teorizando, prateleirizando a criação, não é pro meu gosto, isso não é comigo, mas assim... aí eu tive um grupo, formei um grupo com a Angela Dipp e a Giovanna Gold, chamava As Arpias, então nós nos apresentávamos, fazia cenas e tal, coisas com música, coisas com dança, usamos muito Sérgio Gainsbourg. Eu sei que a gente estava muito na cena nos anos 80, como as gostosinhas, as malucas, as performáticas, enfim,
Então, muita matéria no nosso grupo e tal, mas ainda não tinha aquela coisa de texto. Nós criamos algum grupo que chamava As Arpias. E aí, depois de um tempo, se juntou a nós o Marcelo Mansfield. E aí então chamava-se Arpias e Mansfield. Nós nos apresentamos muito pelo underground, pelo Wood Grude, e aí criamos um troféu chamado Troféu Crème de la Crème, para os melhores e os piores. Então teve um ano que os troféus eram todos de gelo, porque a fama é efêmera, quando a pessoa descia do palco já não tinha mais troféu nenhum. E assim, muita gente, a gente agitou muito os anos 80 em São Paulo, início dos 90. E uma coisa que eu acho importante falar, em 87, nessas minhas andadas por vários espaços, várias linguagens, várias modalidades de arte, eu fui conhecendo gente que trabalhava com várias linguagens, né? Então, gente de que trabalhava com videoarte, gente que trabalhava com rock and roll, gente que trabalhava com uma música mais experimental, pessoal de dança, pessoal de performance, pessoal de artes plásticas. E aí, as pessoas meio que não se conheciam. E eu tive uma ideia de juntar todo mundo numa noite dedicada à criação. Então eu inventei um projeto chamado SP em Surto, do qual participaram Arthur Koll, Marisa Hort, Natália Barros, uma banda chamada Lune, o pessoal do Marzipan, Cláudia Wonder, Carlito Continha, artista plástico, Marcelo Mendes. Nossa, era uma galera. Nossa, tinha mímicos, tinha gente de tudo, todas as linguagens. Nós éramos, acho que uns 32 artistas reunidos. E aí o SP em Surto foi um sucesso, um estouro. E nós, junto com o Marquinhos, que era um produtor, fomos nos apresentar no Circo Voador no Rio de Janeiro. E foi incrível. O pessoal do Rio ficou super mexido, montou lá o RJ em Surto, com o nosso aval, claro, e nós trouxemos eles pra cá, o espetáculo deles pra cá. A minha intenção sempre foi fazer uma super troca de figurinha. Eu gosto disso, de reunir a galera, eu gosto desses ambientes pensantes, tipo, beira do Rio Sena, pós-guerra, sabe? Ah, que maravilha! Né? Ambientes instigados e tal. E aí vem a vida corre e tal, cada um pro seu lado. Nos anos 90, como eu falei, eu continuei fazendo meus espetáculos, trabalhei, bom, tô com 32 hoje 2014, né? Eu tenho 30, vou fazer, 30 e poucos anos, 31 anos de carreira, né? Faço agora. Então, muito trabalhei, fiz muitos espetáculos, fiz Beckett, fiz XPTO, fiz de tudo. E aí, um dia, no final dos anos 90, eu já tava de saco cheio, esse negócio de ser atriz, o que adianta aprender? Olha, para todas as carreiras, é o seguinte, se você é administrador, ou se você se forma engenheiro, ou se você se forma, digamos aí, tem tecnologia, Assim, uma empresa é um plano de carreira. O único plano de carreira que existe na nossa profissão é o nosso pessoal, né? Não quer dizer que a empresa tem o mesmo plano para ti que tu tem, que o teu plano pessoal seja compatível com o da empresa que tu trabalha. Porque tem, como diz a Mila Ribeiro, troca figurinha. Não é mais esse, troca figurinha. Então, assim, nós somos os bobos da corte completamente descartáveis. Então, assim, essa é a realidade, tá sempre correndo atrás. A Bette Davis mesmo botou no jornal um aviso, atriz premiada com 3 Oscars, procura emprego, tal. Então, assim, se a Bette Davis, né, fez isso, quem somos nós? Mas aí, enfim, eu já tava de saco cheio, e 2 por 3 eu tenho esses meus sacos cheios de ser atriz, não, mas eu tava vendo muita gente sem trabalho. E isso é uma coisa que eu sempre falo, e é muito triste de ver acontecendo. Nos anos 80, que dizem que foi uma época de muita... que não sei... Desculpa, anos 80 gerou Cazuza, anos 80 tem Renato Russo, anos 80 tem Ana Cristina César, sabe? É tanta gente, o Caio, sabe? Desculpa, é uma geração de gente que pensava e tal, e que tem coisas incríveis, né? Coisas incríveis, Titãs. Tô falando de rock and roll porque música todo mundo conhece. O que a gente tem hoje? Vamos lá. Depois a gente conversa. Bom, mas assim,
eu acho que foi uma época em que se a gente não dava, a gente trocava figurinha, a gente pensava, de repente, como eu sempre falo, os yuppies tomaram o poder. Então, por exemplo, quando a gente ia no Madame Satã, tu via a banda punk, tu via a outra não sei o quê, tinha gente de todas as idades, tinha gente de mais jovens, é claro, mas tinha gente de várias classes sociais, e ali tinha treta, sim, mas era eu olhando no teu olho, ninguém via por trás com uma lâmpada pra te bater na cabeça, sabe? De galera. As pessoas tinham mais coragem e defendiam seus ideais porque as pessoas tinham ideais. Hoje eu sinto que as pessoas têm muito mais medo do que têm. Então, assim, era um outro. Isso não é um saudosismo, tá? Não é um saudosismo. Estou contando pra vocês que era uma época interessante de se viver. Interessante. Claro, tinha moda, tinha os modismos, tinha um monte de gente que fingia que era alguma coisa. Éramos jovens, éramos tão jovens. Mas aí, enfim, muita coisa legal aconteceu, muitos artistas incríveis saíram desse movimento, tem gente pela Europa e tal. E aí, e nós fomos lá, como eu falei já também, a gente foi cuidar depois dos nossos filhos, depois das nossas dependências químicas, das nossas loucuras, das nossas pensões alimentícias e tal. E cada um, e a vida segue, vem as novas gerações e de repente o mundo ficou muito cool, muito clean, muito luz de croica, tudo muito certinho. Como hoje, por exemplo. É uma pena ver o que está acontecendo com esse país. Tu vai no aeroporto de Cuiabá, que era cheio de tuiuiu. Cadê os tuiuiu do aeroporto de Cuiabá? É tudo igual, é tudo ferro, é tudo metal, é tudo padrão Copa, padrão FIFA, hotéis, é tudo igual, arranca os móveis antigos. Então, assim, tudo é pasteurizado, tudo, cada vez mais, isso hoje. E no final dos anos 2000, né, no final dos anos 90, isso está me incomodando demais. E eu pensando, não é possível que ninguém esteja criando mais nada. Eu tava de saco cheio de ser atriz, porque eu não queria falar mais nada, eu não queria dizer mais nada, eu não tava mais afim. Só que eu tinha um monte de amigo desempregado, e aí eu resolvi pegar esse povo que estava desempregado e dizer, gente, eu ri de ti, tu ri de mim, vamos trocar figurinha, vamos dar risada, vamos trocar figurinha nós, vamos nós criar um ambiente de troca onde a gente possa se alimentar, sabe, meio assim, Epicuro, sabe? Se o mundo lá fora tá caindo, vamos nós aqui no nosso jardim de Epicuro pensar um pouco, com bom humor. E assim começou a Terça Insana, onde eu incentivava as pessoas a criarem, eu sempre dava um tema, chamei alguns, aí fui chamando pessoas, e assim começou esse projeto com a ideia da gente remexer a areia do fundo e pensar o que a gente estava fazendo da comédia contemporânea, quando é possível, num país que tenha a maior passeata gay do mundo, ou uma das maiores, e os homossexuais continuem sendo ridicularizados. Isso era uma coisa que eu sempre pensei. Hoje, posso te dizer uma coisa, talvez para encerrar esse bloco, a gente apresentou muitas possibilidades de caminhos, todos eles capacidade de caminhos que levam à reflexão. Eu posso te dizer uma coisa, eu acho que as pessoas têm preguiça de pensar. Porque a Terça Insana enfiou o pé na porta para muita gente. Claro, e a gente abriu uma picada numa mata que estava completamente fechada. E o pessoal veio atrás, asfaltando, botando pontos de ônibus, né? Já bota um camelozinho, já vem vendendo. Então vem a indústria do entretenimento, que precisa de muito público. E o público que quer se divertir não quer exatamente refletir. Eu continuo achando que a função de um artista é muita responsabilidade. O palco ainda é o último reduto público de discussão política, sentido, sabe, é o único lugar onde tu ainda pode manifestar a tua opinião e trocar uma figurinha. Porque tudo tem um patrocínio, tudo tem uma mídia, bebop, então acho que eu tenho um respeito pelo palco. Sinceramente, tem coisas assim, principalmente no seu projeto que tem a minha cara, assim, eu prefiro voltar a trabalhar de garçonete do que fazer um projeto meu que eu não me identifique. Garçonete é uma profissão tão nobre. É estar no palco também, só que eu não preciso dizer nada. Só cerveja? O quê? Quantas batatinhas fritas? Tá. E
Você pode falar um pouquinho sobre o começo da carreira? Eu comecei a carreira no começo da terceira, no Nerd, como era trabalhar lá? Tá, deixa eu só saber que horas são. 8:06, tá bom, eu acho que eu tenho mais 20 minutos, tudo bem? Desculpa, mas é porque queimou, vocês sabem que queimou o negócio. Tá, então é o seguinte, queimou não, caiu a fase. E aí qual é essa fase? Até havia adolescência, não sei. Até ir pra segunda fase. Então. Bom, era assim, o que aconteceu no Next era muito engraçado, porque foi assim, o Antônio Rocco é um autor de teatro, ele também ele é jornalista, eu acho, o Antônio Rocco e tal, ele escreve para teatro e ele também é fotógrafo. E ele tinha um prédio ali no centro, na Rio Freitas, que era um prédio que ele administrava, que era um prédio da família e tal. Tem vários escritórios comerciais, assim, prédios de escritórios, e que no térreo, no fundo dos prédios, ele tinha um estúdio de fotografia. E ele escrevia, tá? Um dia eu recebi um telefonema de um cara chamado Antônio Rocco. Ele tinha um texto que queria me dar para ler, perguntar que ele estava a fim de montar um espetáculo. Legal. E aí ele tinha feito ECA, isso mesmo. E aí ele me mandou o texto, eu li aquele texto. Tinha uma declaração de amor tão maravilhosa, era uma coisa tão legal, e eu acho que aquilo me pegou no meu coração de uma forma, era uma comédia, chamava-se Os 10 Mandamentos do Jogo dos 7 Erros. E aí eu fiz esse espetáculo do Rocco, tal, foi muito bacana. E eu, a Lucélia Dami e o querido Carlos Checkmate. Aí conhecemos o Antônio Rocco e tal, que é diretor, autor de teatro, fotógrafo, e um homem multimídia aí, com possibilidades, com ferramentas. E aí passou um tempo, o Celso Cury, que tinha um espaço off, me disse que estava procurando um lugar para reabrir o espaço off, que era um espaço importantíssimo nos anos 80, foi fundamental. E aí o Antônio Rocco me disse, nós ensaiávamos nesse estúdio fotográfico que ele tinha, o Antônio Rocco me disse assim, puxa, eu queria muito fazer um teatro aqui. Falei, eu tenho um amigo que está procurando um espaço para fazer um teatro. Apresentei o Antônio Rocco e o Celso Cury e fui viver. Certo? Muito tempo depois, acho que uns 2 anos depois, o Rocco me liga e falou, estamos abrindo o Next, Núcleo Experimental do Teatro. Eles fizeram um bem bolado, uma sociedade, e abriram um núcleo experimental de teatro, que era nesse prédio comercial, no fundo dele, sendo que tu entrava pelo corredor do prédio mesmo, e depois lá no fundo tinha o Teatro Uma Graça, um teatro que tinha 80 lugares, muito legal. E aí, na frente, ao lado da entrada do prédio, tinha uma loja de móveis, de escritório, que é bem no centro ali. Essa loja também pertencia à família, lá o prédio, desalugou e o Antônio Rocco resolveu fazer um bar com acesso direto para o teatro, né? E aí ele estava lá em reforma, falou, Grace, quero fazer alguma coisa aqui e tal, acho que vou fazer um almoço comercial, aqui um almoço, muitos advogados e tal. E eu falei, mas bota um palco aí. Sim. Pois é, talvez uma música de câmera, enfim, tal, lá. Ele não conseguia abrir porque não podia ter cozinha naquele prédio, não sei o quê. Aí ele falou, eu vou lançar meu livro, eu preciso abrir isso aqui, preciso abrir. Inventa aí alguma coisa. Chamou o homem da esquina que vendia uns ovos cozidos pra fazer uma festa de abertura. E eu montei pra ele. Ele fez um palquinho de 4x2, um cantinho assim. Botou umas mesas lá, chamou os amigos, lançou o livro e a gente fez um show. Chamei alguns amigos dos anos 80 e tal. Aí eu falei, e aí, o que tu vai programar aqui? Aí ele falou, ainda não sei. Eu falei, me dá terça-feira pra mim, vou fazer um negócio aí. Na verdade, o meu sonho estava sendo parar de ser atriz, era isso que eu estava contando, né? Eu sou... Mas tem a edição. Então, assim, eu estava de saco cheio de ser atriz. Eu queria pegar o bar, mas não tinha como investir no bar. Eu queria cuidar daquele bar. Porque eu sei fazer 2 coisas. Ou eu faço teatro, escrevo, dirijo essas coisas, produzo, ou eu sou garçonete e trabalho em bar. São 2 profissões muito bacanas, que eu acho muito legal. Algumas mais lucrativas, uma mais lucrativa que a outra, algumas, né? Bom. Aí eu tava lá
fizemos esse show e eu pedi pra ele, me dá terça-feira. Ele me deu. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa pra juntar essa galera que anda por aí, porque não é possível que ninguém esteja criando mais nada. E aí eu pensei, bom, segunda-feira, os atores geralmente naquela época trabalhavam de quarta a domingo, ou de quinta a domingo. As temporadas eram nessa... Difícil ter alternativa assim, quarta e quinta, era difícil. E aí tinha, mas geralmente, mesmo que tivesse alternativa, segunda e terça eram os dias de folga dos atores. Eu falei, bom, segunda tá cansado, já pulou no palco, já tomou, né, tinha o Gerald Thomas ainda, uns jatos de areia quente, umas coisas, umas águas, andava-se muito em folha seca, sabe, pelado, então, a pessoa já gripou, já tossiu, já veio na Fura Del Baus, que os guris levavam uns sacos de farinha, coitados. Nossa, maravilhoso, trabalho maravilhoso, mas fico pensando no ator, coitado, lá pendurado, tomando um saco de farinha em 1 hora. O que seria do pulmão desse rapaz? Mas enfim, aí já desintoxicou o pulmão, segunda-feira, tal, na terça, né? Aí foi no banco de tarde na segunda, na terça vai ao banco de tarde, pega uma graninha e pode ver a terceira. Então, era um projeto voltado para os atores, para a própria classe teatral, para que a gente trocasse figurinha para saber o que estavam se pensando sobre comédia, o que as pessoas estavam inventando, porque nessa época, era uma época em que tu não conseguia mais entrar em cartaz em lugar nenhum, estava tudo caro. Até os anos 80, tu entrava nas redações, os jornalistas faziam parte dessa coisa bacana de discussão filosófica sobre o contemporâneo, sabe? Tu entrava na redação, tu trocava figurinha, tu conversava com jornalista e tal, não era puxação de saco. Havia uma troca muito interessante. Afinal de contas, a gente tinha acabado de sair de uma ditadura e a gente estava tentando construir um país democrático e de troca de conhecimento, na verdade. Até que os IUP chegaram ao poder, né? Mas, bom, mas aí custava R$5 o ingresso, ou menos, acho que R$3. Era dirigido para a classe teatral, mas podia trazer quem tu quisesse, né? Então a ideia era que um dia eu estaria no palco, um dia eu estaria na plateia, e aí eu chamei alguns amigos para poder começar esse trabalho. E eu chamei quem foi? Chamei o Sidney Caria, maravilhoso, trabalhava com XPTO, cenógrafo, grandes ideias, um trabalho de corpo, um ator incrível. Chamei o Roberto Camargo, chamei o Marcelo Mansfield, e chamei o Otávio Mendes pra gente fazer esses primeiros espetáculos. E toda semana a gente tinha convidados diferentes, então vieram muitas pessoas, né? O Marcelo Médici veio. Ai, olha, agora eu teria que pegar a lista, só um pouquinho, vou até minha casa pegar a lista, mas assim, acho que a gente pode depois falar sobre isso. As pessoas que passaram, assim, muita gente, desde gente que está se formando até pessoas mais já veteranos e tal. Bom, muita gente passou pelo nosso palco. Toda terça-feira o show era diferente. As pessoas começaram uma certa dificuldade de criar, mas vou criar o quê? Tem que criar o quê? Loucas para repetirem. Não pode repetir, não pode. E quer saber as regras da Terça Insana? Não pode bullying. Piada pronta de internet não me serve. Escatologia também não interessa. Imitação não serve. Que mais? E muito menos tirar sarro, sabe, piadas preconceituosas que menosprezem a pessoa por questão de raça, cor ou diversidade qualquer que seja. Geralmente a essas regras são um saco para quem quer criar, desculpa, mas é o desafio do projeto. Fizeram com que personagens gays viessem ao palco, por exemplo, como a Bettina Botox. É uma personagem que por acaso é gay, mas ela vem falar sobre cidadania. Então, tem muito gay engraçado, assim como tem muito hétero engraçado. Não vem ao caso se a pessoa... O que a pessoa faz na cama, ou que parte do corpo ela prefere, ela elege como zona erógena. Isso não vem ao caso. Interessa o que ela pensa, o jeito que ela se comporta. Isso sempre foi
o meu desafio aqui na Terça Insana. Eu lancei esse desafio. Tinha gente que se irritava, furioso, porque eu não deixava fazer piada, né? Então assim, mas é um desafio, a ideia do projeto é a gente pensar a sociedade. Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? E aí, claro, o que eu te digo é, com os anos, a gente foi ficando muito popular. As nossas referências, por exemplo, a gente podia falar de Fellini, a gente podia falar de Godard, a gente podia, sabe, era um povo que sacava muito, que a gente se apresentava muito pra inteligência, entendeu? Uma moçada, assim, era muito gostoso, né? Porque se eu falar de cinema de arte moderna e algumas sutilezas, não tinha essa palhaçada politicamente correto ou incorreto, tu podia trabalhar com, sabe, as pessoas estavam a serviço de outras coisas. Claro, aí a televisão foi ficando mais popular, o público foi descobrindo, os jornalistas foram fazendo matérias, e como eu falei, o Sérgio Havre foi um dos primeiros, o Roberto Guzic e Sérgio Havre, né? Os primeiros a fazerem matérias sobre a Terça Insana. Aí depois a Veja fez, aí quando a Veja fez, aí não cabia mais ninguém. Aí não cabia mais ninguém, era sessão extra, a Vejinha, né? E aí umas pessoas que nunca, não têm a menor ideia do que a gente tava falando, porque disseram que ia a Ana Paula Arósio, que ia o Gero Camilo, que ia esse menino aí, o Rodrigo Santoro, e que o Jô Soares ia, e que não sei mais quem ia. E as pessoas, em vez de olhar pro palco, estavam assim, no palco lá, aí uma piada não ria, sabe, eu ria um pouquinho depois. Mas enfim, de qualquer forma, seja lá o que for, a Terça Insana acabou atraindo pessoas de várias classes sociais, de várias linguagens, com vários interesses, e teve a ousadia de levar ao palco uma coisa que nem sempre era para rir, mas que era para refletir. Eu acho que isso foi um divisor de águas, para a época. Olha, quando a gente saiu do Next, terminamos o Next em 2013, não, que 2013, tô louca? Começou em 2001, final de 2002, quando a gente saiu do final de 2002, em 2013 nós fomos para a Avenida Clube. Tinham passado pelo nosso palco quase 300 artistas. E cada semana um show diferente. Aí a gente começou a fazer em cima de temas, né? Pra ajudar as pessoas a criarem. Então pra mim era uma loucura, porque os meninos, o Antônio Rocco e o irmão dele, o Guilherme Rocco, duas pessoas fundamentais para o início da Terça Insana, eles cuidavam do bar de dia, eu cuidava do bar de noite, virei sócia. Então eu saía do palco e ia pra trás do balcão. E tinha uma pessoa que é fundamental, que pode contar muitas coisas pra vocês. Tem duas pessoas que são muito legais e muito importantes. Uma é a minha primeira produtora, que é a Ilana Marion. Ela foi a nossa primeira produtora e ela pegou toda essa fase do Next. A Tunica também, que fazia as nossas trilhas. E tem mais um cara muito interessante que fez vários vídeos da Terça Insana, que é o Gilson Schwartz, que ele é do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele é um economista e um maluco, assim, uma pessoa muito interessante. São pessoas que podem te falar dessa época, mas, enfim. Aí ali, eu saía do bar, eu saía do palco, eu falava com as pessoas, não sei o que, e aí a gente ia para os lados do balcão, aí virava um bailinho ali, afastava as cadeiras, e aí todo mundo ia jantar, eu ficava lá, né, com a moçada, mas sempre tinha uma balada depois. Hoje isso aí virou praxe, né, tem o show, depois tem a balada. Eu não sabia que na Europa tem muita coisa assim, não copiei nada, não fiz nada, mas aqui tinha que rolar o bar um pouquinho depois, né? Mas enfim, o que eu quero te dizer é que foi uma oportunidade, assim, muita gente cruzou, o Next foi uma época muito bacana. E depois nós fomos para a Avenida Clube. Aí é uma outra história.